A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é o pré-milenismo histórico. Por que nós não podemos ser? Quando eu uso a expressão não podemos ser, é que nós que somos pré-tribulacionistas não podemos de forma alguma defender o pré-milenismo histórico. E iremos aqui pormenorizar o que é o pré-milenismo histórico. E também iremos pormenorizar o pré-milenismo dispensacionalista, né? E sabemos que o pré-milenismo defende que a igreja ela passa o pré-milenismo histórico, né? Tendo em vista o pré-milenismo histórico, acredita que a igreja ela passará, né, pelo período tribulacional, né? E já é uma posição de certa forma equivocada, porque a Bíblia Sagrada apresenta diversos versículos bíblicos a qual a igreja não passará pela grande tribulação. Então, o pré-milenismo histórico defende que a igreja passa pelo período tribulacional, que é um período de 7 anos, né? Nós acreditamos que há aí um intervalo, né? Nesse período de 7 anos a igreja não estará na terra, ela está no céu, enquanto o período tribulacional está aqui acontecendo na terra, a igreja está aí nas bodas do Cordeiro. Então, porque nós não somos pré-milenista histórico, porque o pré-milenismo histórico acredita que a igreja passa pelo período tribulacional. E temos aqui um quadro, né, de um livro, né, Escatologia Pentecostal, é um livro bastante importante que pormenoriza essas visões, e temos aqui um gráfico, basicamente um gráfico que mostra aí a posição pré-milenista histórico, né, ou pré-milenismo histórico. Então, o que a visão pré-milenista histórico apresenta para nós? Diz assim: na presente era da igreja terá início a grande tribulação. Então, o pré-milenismo histórico acredita que a igreja ela passa pelo período tribulacional. Aí, no fim desse período, Cristo volta, os crentes serão ressuscitados, os vivos transformados e reinarão com Cristo na terra por 1000 anos. Então veja, eles acreditam que a igreja ela passa pelo período tribulacional. Para a igreja não vai passar, porque para nós o tempo cronológico, né, o tempo cronos, a igreja ela passa 7 anos na terra, por mais que no céu o tempo não é cronológico, o tempo é o kairos, né, o tempo de Deus. Mas para quem está aqui na terra, o período tribulacional ele dura 7 anos. Após os 7 anos, Cristo se manifesta, né, em poder e grande glória, né? E essa é a segunda fase de sua segunda vinda, que é chamada de parousia, né? A chegada visível para Israel e as demais nações. Então, o pré-milenismo histórico acredita que a igreja ela passa pelo período tribulacional, né? Não há aí bodas do Cordeiro, né? A segunda vinda de Cristo ela não é composta de 2 fases, né? Coisa que o pré-milenismo dispensacionalista, né, defende, né? Mas vamos lá, o pré-milenismo histórico. Então veja só, os incrédulos que estiverem vivos, muitos se converterão, Satanás será preso por 1000 anos e lançado no abismo, para não tentar a humanidade, e haverá paz. No final dos 1000 anos Satanás será solto e se unirá aos incrédulos que não se converteram a Cristo para a batalha contra Cristo, mas serão derrotados definitivamente. Então Cristo ressuscitará os incrédulos ressuscitará os incrédulos que estiveram mortos ao longo da história para o julgamento final, tendo início o estado eterno. Então veja que o pré-milenismo histórico ele não faz aí essa definição.
referente à segunda vinda. Eles acreditam que essa segunda vinda é apenas de uma única fase, né? Mas nós acreditamos que a segunda vinda é composta de duas fases, né? O pré-milenismo dispensacionalista esposa, né? Esboça esta visão, né? Então, em contrapartida, temos aqui a nossa visão, né? Quando eu digo nossa, é a minha visão, né? O pré-milenismo dispensacionalista. O que é isso? Veja, Cristo volta antes da grande tribulação, ou seja, a igreja ela não passa pela grande tribulação segundo o período, segundo a visão pré-milenista dispensacionalista, que é a que eu defendo, né? Cristo volta antes da grande tribulação, ou seja, acontecerá um arrebatamento pré-tribulacional, né? E antes do milênio. Então o pré-milenismo acredita nesta visão. Cristo volta antes da grande tribulação e antes do milênio. Cristo volta antes do milênio. A igreja vive antes do milênio. Porque quem será aí o protagonista do milênio é Cristo juntamente com a igreja. Aí acontece o arrebatamento, né? Nessa vinda pré-tribulacional. Em sua primeira fase ocorre o arrebatamento. Os crentes mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, e esses dois grupos irão aí ao encontro do Senhor nos ares. É algo muito importante. Aí depois do arrebatamento tem início a grande tribulação, né? Que é um período de 7 anos, onde os juízos de Deus serão aí derramados sobre a terra, né? Muitos judeus se converterão e haverá salvação. Ao final desse período da grande tribulação, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra. Então veja, a segunda vinda, segundo o pré-milenismo dispensacionalista, acredita que, quando nós usamos a expressão acreditamos, né, porque temos base na Bíblia, que a segunda vinda de Cristo, propriamente dita, né, a parousia, a igreja ela vem com ele, né, diferentemente do arrebatamento. No arrebatamento a igreja sai da terra ao encontro do Senhor nos ares. Na manifestação, propriamente dita, visível, quando ele pisa na terra sobre o Monte das Oliveiras, isso está em Zacarias capítulo 14, versículo 4, de forma pormenorizada, e a Bíblia vai dizer que ele vem com a igreja, né? No pré-milenismo histórico, né, já temos aí uma posição equivocada, né, porque eles acreditam na presente era da igreja terá início a grande tribulação. Aí, no final desse período, ou seja, no final da grande tribulação, Cristo volta. Então veja, o pré-milenismo histórico acredita que a igreja passará pela grande tribulação. E quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo de número 6, começa ali o início do período tribulacional, que é as aberturas dos primeiros selos, né? Como eu falei, o período tribulacional é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Então, quando o início tribulacional começa? No capítulo de número 6, né? Sabemos que aquele cavaleiro, né? Cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, é uma representação, né, do anticristo, né? Que traz aí uma falsa paz, né? Ele tem arco em sua mão, né? Sai vitorioso para vencer. É uma referência ao anticristo, né? Os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio será uma falsa paz, né? Depois dos 3 anos e meio, né, de sua primeira parte, ocorre os 3 anos e meio finais, que ele se revela para perseguir todos aqueles que não quiserem estar no seu sistema. Então, a visão pré-milenista histórica, né, o pré-milenismo histórico, não se coaduna com as escrituras sagradas, porque no capítulo 4 a igreja já aparece no céu, no capítulo 5 de Apocalipse a igreja também já aparece no céu, antes mesmo do período tribulacional. Então veja, Apocalipse capítulo 1, né, são as coisas que João tinha visto, que era
Jesus glorificado, né? Do capítulo 2 ao capítulo 3, né? Eram as coisas que são, ou seja, as coisas que estavam acontecendo ali nas 7 igrejas da Ásia Menor. E do capítulo 4 até o capítulo de número 19 é uma visão aí futura. Então do capítulo 1 até o capítulo 3, tudo isso já aconteceu. Do capítulo 4, que é uma representação ali do arrebatamento da igreja, né? Até o capítulo 19, aí vem o arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação. É uma visão, tem uma visão futurista, né? E o capítulo 4 vai nos mostrar claramente, e as que depois destas, né? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, escreve as coisas que tens visto, as coisas que são, e a que depois destas hão de acontecer. Então a expressão é uma perspectiva futura, para o futuro. Então as coisas que já aconteceram está no capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Né? As coisas que ainda hão de acontecer, né? Do capítulo 4 até o capítulo de número, né, 19. Ou seja, por que não dizer do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Então vejamos que as escrituras apocalíptica profética, né, a literatura apocalíptica profética mostra para nós que a maioria das passagens que estão escritas em Apocalipse é de uma perspectiva futura, né? E para não sairmos da temática, né, do pré-milenismo histórico, a igreja não tem nenhuma participação com o período tribulacional. Então veja, a visão pré-milenista histórica, né, é equivocada por quê? Porque defende que a igreja passa pelo período tribulacional, né? E eu vou ser de certa forma ousado. Essas visões que defendem que a igreja passará pela grande tribulação, né? Que é esse período de 7 anos, né? De certa forma, os 3 anos e meio, né? Os segundos 3 anos e meio é mais próprio para esse termo grande tribulação, mas os 7 anos é o período tribulacional. Então essas visões que o pós-tribulacionismo, né? O mesotribulacionismo, o pré-ira, são visões, né, que não fazem uma leitura digna do texto bíblico, né? Muitas pessoas muitos pós-tribulacionistas, né, acabam dizendo, Apocalipse capítulo de número 7, versículo 13 e 14, aquilo ali não é a igreja. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 7, versículo 13 e 14, né? Eles usam essa expressão para dizer que a igreja está no contexto do período tribulacional, mas vejamos. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí vai dizer, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então eles usam esses versículos para dizer que esses daqui, esses que vieram, é justamente a igreja. Só que no português, né, nessa tradução aqui, está esses que vieram. Mas sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, né, hebraico, grego e aramaico, né? Essa expressão aqui em grego, né, ou precisamente o grego koiné, ou koiné, que foi escrito aí no Novo Testamento, entendemos que né, estes são os que vieram. Na tradução grega está dizendo assim, ó, a expressão grega, hoi, homenoi, ectos tripsios tes megales, ou seja, esses são os que estão vindo, ou seja, esses que estão morrendo no período tribulacional, né, pelo anticristo, de conformidade eles estão morrendo, né, a sua parte imaterial, espírito e alma, estão subindo até
o trono de Deus, até a presença de Deus. Por quê? Porque aqui não é igreja, aqui está se referindo aos mártires do período tribulacional. E por que não é a igreja? Porque a igreja se encerra no arrebatamento. Entendeu? Aqui são os mártires do período tribulacional. Então, no português tá, nessa tradução tá, e os que são os que vieram, esses são os que vieram. No original tá, esses são os que estão vindo. Então, não é nada relacionado à igreja. A igreja não está no contexto do período tribulacional. Nós temos que entender essa perspectiva, né? Então veja, o pré-milenismo histórico defende que na presente era da igreja terá início o período tribulacional, ou a grande tribulação, né? Coisa que nós pré-tribulacionistas, né, pré-milenista, dispensacionalista, né, não acreditamos, né? Acreditamos que a segunda vinda de Cristo é composta de duas fases. A primeira fase é arrebatamento, e esse arrebatamento é pré-tribulacional, antes do período tribulacional, e a sua segunda fase, de sua segunda vinda, é a parousia, no fim do período tribulacional. Então por que nós não devemos adotar o pré-milenismo histórico? Porque o pré-milenismo histórico defende que a igreja passará pela grande tribulação. E a igreja não está no contexto da grande tribulação. Por versículos bíblicos, a grande tribulação é para os judeus e para aqueles que não forem aí no arrebatamento, não participarem do arrebatamento, né? Mas o arrebatamento é para todos aqueles que vivem de forma piedosa, aceita Cristo, reconhece a Cristo, é claro, e nessa ocasião do arrebatamento eles participarão. Então, a grande tribulação trata de forma específica com os judeus. Então, por isso que nós somos pré-milenista dispensacionalista. A segunda vinda de Cristo, na sua primeira fase, ocorre antes do período tribulacional e antes do milênio. Amém? Coisa que o pré-milenismo histórico, né, diz que a igreja passa pelo período tribulacional. Então, isso não se coaduna com as escrituras sagradas. Amém? Então, este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.